nós vamos fazer uma introdução do que estava acontecendo lá na época com Israel e Judá, e vamos entender o contexto do que estava acontecendo até chegarmos aos dias de Daniel, que foi cativo para a Babilônia, tá bom? Então vou fazer uma introdução e depois a gente vai efetivamente para a missão. Triste daqueles que infelizmente não vão ouvir essa introdução, porque ela não vai ser falada novamente. Bem, o livro de Daniel começa com um confronto militar, Babilônia contra Jerusalém. No ano terceiro do rei Jeoaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. No entanto, irmãos, além da batalha local que envolve os dois reinos históricos, o autor, que nesse caso é Daniel, o autor aponta para outro evento, um conflito universal. Que conflito universal é esse? Bem, a associação que ele faz, que Daniel faz, clássica, entre Babilônia e Jerusalém, já indica essa leitura do texto, e ela recebe a confirmação adicional na alusão a Sinar, no verso 2. Então, abre a Bíblia em Daniel, capítulo 1, e vamos ler juntos, Daniel, capítulo 1, amém? Amém? Daniel 1, no verso 2, Daniel 1, verso 2, olha o que está escrito, presta bastante atenção. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a este levou-os para a terra de Sinar, guarda esse nome, Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, o que o autor está querendo mostrar aqui? Que Sinar já era um nome conhecido, né? O nome mítico para Babilônia, relacionado ao episódio bíblico da Torre de Babel. Vamos lá em agora, Gênesis 11, verso 2. Gênesis 11, verso 2. Gênesis 11, verso 2. Olha o que está escrito em Gênesis 11, verso 2. Está escrito lá: sucedeu, aqui é a Torre de Babel, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. Então entendo, irmãos, desde os tempos mais remotos, Babilônia simboliza na Bíblia a força do mal que se opõe à de Deus e tentam apossar-se da prerrogativa e privilégio divino. Ou seja, ali Satanás estava usando tanto a Torre de Babel naquele primeiro momento, logo depois do dilúvio, estava usando aquele momento para se opor ao governo de Deus, dizendo meio que assim: esse planeta agora é meu, eu mando aqui. E começou uma guerra cósmica. Vocês podem ver que essa guerra é tão forte e tão arraigada que, se você pegar Apocalipse, você não encontra também a palavra Babilônia lá? Então essa guerra entre o bem e o mal teve início, está em curso, mas vai chegar ao fim, mas ela vai sempre existir. Então o que está por trás disso é a guerra cósmica que envolve o nosso planeta, envolve cada um de nós. A guerra entre o bem e o mal, a guerra entre Cristo e Satanás, nós estamos inclusos. E por isso que nós temos que decidir: ou ficamos do lado de Deus, Jerusalém, ou ficamos do lado de Satanás e Babilônia. Então a gente percebe, lembra que a própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra o quê? os potestades e principados. Então a gente tem que ver além daquilo que a gente enxerga. É uma guerra espiritual que está em curso. Então, a narrativa de Gênesis de 1 a 9 relata como, pouco depois do dilúvio, a humanidade decidiu construir uma torre que os levaria até os portões do céu.
O texto prossegue contando, com certa dose de humor, sobre a descida de Deus para interromper esse plano e confundir a língua que era falada. Em um jogo de palavras, as escrituras explicam o nome Babel relacionando-se à raiz Bel, assim mais, né? E alguns anos depois, quando ela toma essa decisão de buscar ajuda, quem está no poder é Babilônia. Aí veio Nabucodonosor, já tinha dominado o Egito e de sobra ainda foi pegar todo o povo de Judá. Foi nessa que ele leva então para Judá Daniel e os 3 amigos. Ok? Está dando para entender aí, gente? Tá. Beleza? E aí, quando ele leva o povo para lá, ele até ia ficar mais tempo, mas ele descobre que o seu pai isso, morre, e ele volta antes, porque ele já estava com medo de ter o seu reino invadido. Ele toma um atalho, ele vai pelo deserto, mas Daniel e os seus amigos caminham no caminho normal, demoraram a chegar lá, estavam acorrentados, enfim, e passa por todo esse problema. Dando continuidade ainda a essa introdução, nós vemos aqui o seguinte: a estratégia que foi inaugurada por Tiglat-Pileser III da Síria era pegar toda a nata da sociedade do povo onde ele invadia para tirar a força do povo. Ele tirava então os mais inteligentes, os mais cultos e tudo mais, e levava, colocava num determinado local, e ali ele colocava o próprio povo dele para se misturar com aquele povo cativo, e assim aqueles que estavam cativos iam se acostumando com os costumes do povo, linguagem, tudo, se misturava, e aí esses que eram mais inteligentes estavam presos, eles não iam se insurgir contra o império do qual eles estavam sendo escravos. Só fazendo um parênteses aqui, foi isso que aconteceu com hoje o que nós conhecemos com um grupo chamado de criminoso chamado PCC. Eles prenderam em São Paulo intelectuais junto com braçais, e dali surgiu, os intelectuais tramavam o plano e os braçais iam fazer, e vejam o que aconteceu, eles se ramificaram, já estão aqui em outros países, e era o que acontecia, o convívio, a linguagem dos mais inteligentes saía daquele povo, então o povo perdia o seu poder, e foi o que aconteceu. De fato, a estratégia que está por trás da deportação é exilar os habitantes para melhor subjugá-los. Minorias perdidas em meio à população do país passam a se preocupar tanto com a necessidade de adaptação que não têm condições de se rebelar. E muitas vezes chegam a assimilar toda a cultura e se tornar iguais aos que vivem ao seu redor. Só para vocês entenderem, era isso que Nabucodonosor queria fazer com Daniel e os seus amigos, levando-os para lá, não é isso? Fazendo com que eles aprendessem a língua dos caldeus e ali mudassem a sua maneira de se alimentar, que tinha também um cunho religioso por trás, e o seu nome também, que também tinha um cunho religioso por trás. Amém? Bem, ou eu poderia falar um pouco mais aqui. Por exemplo, os jovens, quando eles chegaram, eles foram recebidos por Aspenaz, como a gente já sabe. Os jovens imediatamente entraram nas melhores escolas caldeias. Isso envolvia muito mais do que uma mera iniciação à literatura e à escrita dos babilônicos. Para que alguém atuasse como escriba, deveria aprender no mínimo 3 idiomas. Primeiro, o sumério, a língua religiosa tradicional escrita em símbolos cuneiformes. São aqueles achados de tesourinhos que são encontrados na arqueologia. A língua religiosa tradicional escrita em símbolos cuneiformes. O babilônico também era outra língua que eles tinham que aprender, que era o acadiano, o dialeto nacional de origem semítica, também reproduzido em letras cuneiformes. E finalmente o aramaico, a língua internacional dos negócios e da diplomacia, que possuía escrita semelhante às letras que nós encontramos na Bíblia hebraica. Ou seja, o aramaico naquela época era o inglês hoje, uma língua falada por quase todo mundo. Uma outra coisa interessante desse povo do qual Daniel foi levado,
que esse povo foi levado é que eles eram voltados para a astrologia. Eles eram astrônomos e eram voltados para a astronomia. A prática atual do horóscopo remonta os tempos de Babilônia. Os babilônios, assim como muitas pessoas de nossa época, acreditavam e acreditam que o movimento dos astros determina o destino humano. Então, irmãos, preste atenção. O que acontecia lá atrás está reverberando hoje. Olha como o mal se impregnou, entrou e tomou conta da sociedade mundial. Uma observação que eu gostaria de fazer aqui também é com relação ao nome. Quando Daniel coloca o seu nome aqui na Bíblia, que ele conta a história, ele modifica por uma letra, ele modifica o nome dele de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o dele, que deveria ser Belsazar, ele coloca Belsazar. Ele descaracteriza justamente porque eram nomes que adoravam os deuses. Dito isso, vamos então agora para a lição. Peguem suas lições e nós vamos fazer juntos. Preparem suas Bíblias, porque eu vou pedir a ajuda de vocês na leitura das passagens. Amém? Podemos falar? Vamos pegar então a lição que eu vou começar a ler e a gente então vai discorrer sobre o assunto. Posso começar a ler? Diz assim, irmãos. Vamos lá? Vamos lá, gente? Vou começar a ler a lição. Durante séculos, a Bíblia foi proibida e censurada. Muitos perderam a vida porque acreditavam e ensinavam as verdades nela reveladas. No entanto, vivemos hoje em um tempo de liberdade religiosa e temos que aproveitar cada minuto para descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, é um sagrado privilégio ter a Bíblia em nossas mãos e poder estudá-la. Antes de começar cada estudo, façamos uma oração, como nós já fizemos, suplicando que o mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem este livro ilumine nossa mente, enquanto eu e você ouvimos a voz de Deus através de suas páginas. Ao todo, a palavra de Deus, a Bíblia, contém 66 livros que estão divididos em 2 testamentos. O Pentateuco, como a gente vê aqui. Quais são os livros do Pentateuco, irmãos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nessa ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por quem? Moisés. Também chamados de Torá, significa lei pelos judeus. Na língua grega, penta significa 5 e teuco significa livro. 5 livros, ok? Livros históricos que nós temos na Bíblia é Josué e Esther. Livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. E os livros proféticos? Profetas maiores: Isaías, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias e Malaquias. Temos também os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E os livros históricos, quais são? Atos dos Apóstolos. Epístolas. As epístolas, nós temos letra A e B. As epístolas gerais: Tiago, Pedro, João e Judas. As paulinas, todas as cartas de Paulo. E os proféticos, ou profético Apocalipse. Legal, né? Aqui a gente até pode começar a memorizar. Vamos lá. Nós acreditamos que os livros proféticos de Daniel e Apocalipse têm mensagens específicas para os nossos dias. Por isso, escolhemos o livro de Daniel para o nosso estudo. Este livro
vai nos proporcionar uma viagem extraordinária ao passado, através de suas histórias, e ao futuro, através das enigmáticas profecias que ele apresenta. O tema central do livro é o grande conflito entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade humana, entre as verdades do céu e as crendices pagãs, entre o eterno governo do universo e os transitórios governos da terra, entre o perseguido povo de Deus e os inimigos perseguidores. É bom a gente parar e pensar o seguinte: nós, guardem isso, todos nós que estamos aqui estudando a palavra de Deus, nós somos perseguidos pelo inimigo. Ele só não pode nos levar à morte porque Deus não permite, mas se ele pudesse, nos levaria. Então saibam todos vocês, adventistas do sétimo dia, que estão aqui nessa tarde de sábado, nesse calor, enfrentando um pouco desse calor, mas aqui aquecidos também pelo Espírito Santo, de que o inimigo das almas quer nos tragar, quer nos destruir, e só não o faz porque Deus não permite. Amém. Não permite mesmo. Ele coloca anjos ao nosso redor, e Satanás não pode fazer na nossa vida nada que Deus não permita. Então louvado seja Deus por isso. Nós somos protegidos pelo inimigo. E só dando assim continuidade, quando eu falo perseguidos pelo inimigo, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar agora. Essa guerra entre Israel e Hamas está muito mais além do que a gente possa imaginar. Eu vi um relato de um político que foi a Israel, convidado pelo governo de Israel, para que eles pudessem entrar numa sala, como se fosse uma sala de cinema, e ver as atrocidades que o grupo Hamas fez a esse povo de Israel. Eu não estou aqui querendo retratar efetivamente a guerra, mas o espírito que paira sobre seres humanos e o que eles fizeram. Eu vou contar só uma parte. Ele disse que esteve lá e viu, porque eles filmavam o que eles estavam fazendo com os israelitas, uma mulher sendo estuprada por mais de 10 homens, e no final um deles introduz a sua mão na vagina da mulher e puxa o útero dela. Crianças que foram queimadas vivas dentro de micro-ondas. Nós estamos numa guerra cósmica, ao qual Daniel também estava. Nada mudou, só tem piorado. A tecnologia tem sido muito benéfica, assim como também muito maléfica. Benéfica na mão daqueles que querem espalhar a mensagem, e maléfica aqueles que querem espalhar a crendice, até a crença no satanismo, que vem crescendo de forma avassaladora. O mundo jaz no maligno, não esqueçam disso, irmãos. Então, o motivo de vocês estarem aqui foi porque o Espírito Santo tocou no coração de vocês, para que nós pudéssemos entender o cenário atual. E daqui para frente, irmãos, vai ser cada vez pior. É verdade. Mas nós vamos estar escondidos sob a sombra do Todo-Poderoso Deus. O inimigo não pode tocar nas nossas mãos, na nossa vida. Agora, o que nós precisamos fazer, irmãos, acima de tudo, é nos prepararmos para o que vem pela frente. Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade. Aprendendo juntos. E aí eu quero já pedir o nosso irmão Marcelo, os últimos serão os primeiros, já para preparar Mateus 24, de 15 a 16, Marcelo. A opinião tradicional, tanto de judeus como de cristãos, é que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C., período em que Daniel esteve como prisioneiro no grande império de Babilônia. E aí, a primeira pergunta é a seguinte, igreja, já prepara a canetinha para vocês responderem. De acordo com Jesus, quem é o autor do livro de Daniel? Mateus 24, de 15 a 16. 15 a 16, está bravo hoje. Mateus 24, 15, deixa eles abrirem, Marcelo. Tá ok. Para quem quiser sobrinhar, sobrinha, entendeu? Mateus 24.
15 e 16. Pode começar. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, irmãos, quem foi que escreveu o livro de Daniel? Daniel. O próprio Daniel, não é isso? Então, o próprio Cristo disse, se ele disse, então... Vamos lá, o próprio Daniel, é só escrever isso aí. A resposta é essa, o próprio Daniel. O próprio Daniel. Tem caneta não? Tem caneta não? Eu tenho. Eu vou guardar para alguém. Vamos lá. Há algumas evidências para acreditarmos que Daniel tenha escrito o livro que leva o seu nome. Ao escrever, ele usa a primeira pessoa do singular. Em segundo lugar, somente alguém que tenha vivido no século IV antes de Cristo podia conhecer detalhes como os contidos no livro. Por fim, se o próprio Cristo afirma que Daniel foi o autor, então não há razão para duvidar. Amém? Ele escreve com riqueza de detalhes o livro. Só tem uma parte do livro de Daniel que não foi ele que escreveu, mas a gente vai estudar isso mais à frente. A segunda pergunta, quem vai responder é o nosso ancião, Alex, que está lá em Daniel de 3 a 6. A pergunta é a seguinte, Alex: quem era Daniel? Daniel 1, de 3 a 6. Daniel 1, de 3 a 6. Vamos lá, tem aqui. Obrigado. Daniel 1, de 3 a 6. Vamos lá. Todos acharam? Diz o rei a Aspernaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Amém. Bem, nós vimos aqui que quem é que veio receber, primeiro vamos responder aqui. Quem era Daniel? Escrevam aí. Jovem da linhagem real, pertencente à nobreza de Israel. Eu vou ler novamente. Quem era Daniel? Jovem da linhagem real, pertencente à nobreza de Israel. Vejam bem, irmãos, para que antes da gente continuar, pelo que nós entendemos aqui, quem é que veio receber Daniel e os seus amigos? O chefe da onde? Os eunucos, Aspernaz. Foi Aspernaz. E se nós pararmos para pensar, já era costume da época que todos aqueles que faziam parte diretamente ligados ao rei, eles tinham que ser eunucos. Agora imagina, Daniel, 17 anos aproximadamente, justamente a idade dos seus amigos. Imaginam a humilhação que esse jovem passou sendo castrado. Quem sabia que Daniel foi castrado? Alguém sabia? E isso já estava profetizado, sabia?
Vamos lá em Isaías, capítulo 39. Nós vamos ler o verso 5 até o 7. Isaías 39, de 5 a 7. Posso ler? Isaías 39. Isaías 39, de 5 a 7. Amém? Amém. Diz assim, olha: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesourarem os teus pais, até o dia de hoje, será levado para Babilônia. Não ficará aqui coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam o quê? Eunuco do Aonde? no palácio do rei da Babilônia. Acredita-se piamente que Daniel efetivamente era da raiz de Ezequias, era dos nobres. E olha o que aconteceu com ele. 100 anos depois, acontece o que aconteceu. Ele se torna eunuco. Ele poderia se revoltar contra Deus? Sim ou não? Sim. Poxa, eu vivia numa boa, né? Eu cumpria tudo aquilo que Deus me mandava, me permitia que em Israel acontecesse isso com Israel. E por que Deus permitiu isso? Porque o povo já tinha se afastado. É o que acontece hoje com os adventistas do sétimo dia. Só vem a igreja aos sábados. Quarta e domingo não querem mais saber. A gente tem tempo aí, na pregação que eu fiz, eu perguntei para a igreja: o que vocês estavam fazendo quarta-feira que vocês não estavam na casa do Senhor? O que vocês fazem domingo que vocês não vêm para a casa do Senhor? O que está acontecendo com a gente? O nosso tempo, ele pode acabar amanhã, ou daqui a pouco, ou até agora. E a gente precisa entender isso. E foi isso que ele entendeu. Aquele tempo que ele estava vivendo era um tempo difícil para ele. Um jovem de 17 anos, Marcelo, ser castrado. E é tão verdade isso que quando havia qualquer, como é que eu posso, fugiu a palavra agora, quando alguém queria se colocar contra o governo do rei, porque o rei mandava tudo, o rei era pastor, o rei era governante, o rei era tudo. Ele era o dono da religião, é o dono da igreja e o dono do governo. Quando acontecia isso, como aconteceu no caso de Daniel, quando traíram Daniel, que ele foi jogado na cova dos leões, quantos foram jogados para dentro da cova dos leões? Foi jogado só os que traíram ou a família dele foi junto? Família toda. A família toda. E Daniel, a família dele foi junto? Não. Por quê? Ele não tinha. Por que ele não tinha? É eunuco. Verdade. Ele sofreu, esse garoto sofreu, 17 anos, sofreu. Continuando agora na lição. Quando Nabucodonosor invadiu pela primeira vez a cidade de Jerusalém em 605 a.C., ele levou cativos para a Babilônia vários jovens da linhagem real que pertenciam à nobreza de Israel. Entre eles estavam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. A terceira pergunta que eu faço agora para o meu irmão responder, abra aí a Bíblia em Daniel 2, 28, depois 10, 14. A pergunta é a seguinte, meu irmão, esqueci seu nome, por favor. Arthur, que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Daniel 2, 28, depois 10, 14. Ele vai ler devagar, para a gente poder acompanhar ele. Daniel 2, 28. Daniel 2, 28. Pode falar. Mas a
a qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Ok. Agora, 10, 14. Nesse mesmo livro, vamos lá no capítulo 10, 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, irmãos, que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Isso aí, os últimos dias é o tempo do fim. Os últimos dias deste mundo. Amém? Amém. Os últimos dias ou Tempo do fim. tempo do fim. Bem, agora lendo a lição. Aí vocês estão escrevendo aí? Quem está escrevendo aí? Levanta a mão. Está escrevendo? Ô Ney, Oi. esse tempo do fim, ele tem uma data? Sim, a gente vai estudar ainda. O tempo do fim tem uma data. Amém? Já escreveram? Quem ainda não escreveu? Levanta a mão. Todos escreveram? Amém. Vamos então para as considerações. A mensagem de Deus foi clara. Uma parte do livro de Daniel referia-se aos dias ainda muito distantes, período também mencionado na Bíblia como últimos dias. Segundo Timóteo também fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Estas profecias requerem especial atenção, pois se destinam especificamente ao tempo em que nós estamos Vivemos. vivendo. A quarta pergunta, Suzana, responde para a gente. A resposta está lá em Daniel 12, versos 4 e depois o verso 9. A quarta pergunta é a seguinte: Suzana, já que as profecias dadas a Daniel eram para o tempo do fim, que ordem ele recebeu do anjo? Daniel, capítulo 12, verso 4. Vamos lá, irmãos, lá no capítulo 12, verso 4. Capítulo 12, verso 4. Será um livro. Pode ler. Não. 12. 12, verso 4. Vamos. Porém, Daniel encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o Saber. saber se multiplicará. E o verso 9? Ele respondeu: Pai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Amém, obrigado. Vocês vejam aqui, irmãos, que no verso 4 que a Suzana leu, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Ou seja, para de escrever, porque não vai ter mais nada para escrever. Pode fechar o livro, acabou. O que você tinha que saber, o que você tinha que escrever, chegou ao fim. E não adianta eu querer te explicar muita coisa agora, porque não vai acontecer nada agora. Posso dar um vislumbre. Mas o que você escreveu, tudo que você escreveu, vai ser estudado no tempo do fim. E o saber se multiplica. Quando aconteceu isso? A gente vai saber aqui. Vamos lá. É só você escrever agora na resposta aí. Já que as profecias dadas a Daniel eram para o tempo do fim, que ordem ele recebeu do anjo? Selar Aí o você livro. escreva assim: selar e fechar o Livro. Isso. Essa classe está muito boa. Eu vou começar agora a sortear algumas coisas toda vez que eu vier aqui para a gente poder estudar. Que infelizmente não vai ser todo sábado. Vai ser um sábado sim e outros depois. Vamos orar nele. Ó, a igreja de Magalhães Baixo vai começar a vir para cá. Amém. Que eu anunciei lá que ia dar um estudo. Amém. E quero a participação de todo mundo. Tem alguma coisa a acrescentar? É sempre bom. Viu? Teve gente aí que não sabia que Daniel tinha sido castrado, né, irmãos? Infelizmente aconteceu isso com ele.
Escreveram aí a resposta? Selar e fechar o livro? Vamos agora para a consideração abaixo. O livro de Daniel teria uma parte selada que seria compreendida apenas no tempo do fim. Daniel recebeu instruções de fechar e selar essas profecias até que no tempo determinado, mediante um estudo diligente, o livro, os mistérios de Deus seriam revelados. Agora, quando se iniciaria o tempo do fim e os mistérios do livro poderiam então ser compreendidos? Jorge, lê para a gente aí Daniel 12, versos 6 e 7. Continua então com a Bíblia aberta aí em Daniel 12, porque o nosso irmão Jorge, o mais novo papai aqui de Marechal Hermes, vai ler para a gente. Daniel 12, versos 6 e 7. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou: por aqui vive eternamente. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição, o poder do povo, o povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Opa! Está aí o primeiro enigma, né? Está aí, obrigado, Jorge. Está aí o primeiro enigma. Eu vou perguntar à igreja, sem que o Marcelo, o Jorge e o Alex respondam, e o Arthur também, e o nosso amigo também. Irmãos, qual é a resposta que eu dou aqui? Quando se iniciaria o tempo do fim e os mistérios do livro poderiam então ser compreendidos? O que eu escrevo como resposta? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então escrevam assim: depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja. Vocês estão escrevendo aí? Cadê as pranchetas do meu... Esqueceu das pranchetas? Não, está lá dentro. Isso aí dá base para o pessoal escrever. Só que não tem 20 pranchetas. Não. Você vê quantas tem? O que não tiver aí a gente compra mais e coloca. Deve ter umas 10 só, né? Tem umas 10. Irmão, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Com todo respeito, que eu também não sabia, mas a gente vai aprender agora. Quem é que nunca entendeu o que significa a contagem 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Levanta a mão. Quem nunca entendeu? E aqueles que entenderam, poderiam me explicar agora como é? Poderia. São 2 anos. Metade do tempo seria contagem de somente com esse verso, a pessoa não vai dar uma conclusão, não tem que fazer algumas comparações. Por exemplo, em outra parte da Bíblia, fala 40 meses, em outra parte fala 160 anos, e aí, com base nesses padrões, você chega a essa conclusão que são 160 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. Mas ainda tem a parte do Antigo Testamento que revelava ali um ponto que mais um dia. Eu acho que as pessoas não entendem muito, porque são muitos textos que tem muitos, mas são do começo ao final da Bíblia. Então acaba que a pessoa vê aí muitas contas e mas eu próprio que não é tão complicado. Sim. Agora, gravar seria realmente interessante. Eu quero que você escreva a própria dela, ela vai isso. O próximo estudo vai ter aqui, se Deus quiser. Então vamos lá, irmãos. Isso. Aqui a lição ela vai destrinchar isso com a máxima atenção. Nós vamos nos demorar um pouco aqui, porque eu quero que todos saiam daqui, aqueles que ainda não entenderam, saiam daqui entendendo. Porque uma vez que a gente entende, que a gente aprende, fica armazenado no nosso
cérebro. E quando a gente tiver um momento de dificuldade, o Espírito Santo vai lá como se fosse um computador, desarquiva e traz na nossa boca para a gente falar. Amém. Entendeu? Até hoje eu nunca me esqueci que todo mundo fala que a Terra é plana, é quadrada, mas lá em Isaías 40:22 diz que a Terra é redonda, porque ele diz: e eis aquele que está sentado sobre a redondeza da terra. Viu como é que eu guardei? Porque eu escutei. Então vamos lá. Vamos lá para a gente poder aprender agora. Eu vou falar devagar e a gente, com a ajuda daqueles que sabem, a gente vai confabular aqui. Bem, as profecias de Daniel, que estavam seladas, só seriam compreendidas quando chegasse o tempo do fim. E isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 12:7. A expressão tempos equivale a anos. Veja Daniel 11:13. Vamos lá em Daniel 11:13. Se vocês quiserem, sublinhem aí Daniel 11:13, tá? Daniel 11:13 diz assim, posso ler? Porém, porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, o quê? Anos, né? Ao cabo de virá a pressa com grande exército e abundantes visões. Então nós sabemos aqui que tempos é igual a quê? Anos. Opa, o primeiro enigma já foi o quê? Solucionado. Então nós entendemos que tempos é igual a anos. Partindo desse ponto, para a gente não complicar muito, como foi a explicação do nosso irmão Jorge, mas ele foi justamente nos lugares onde nós devemos ir, mas para a gente não complicar muito, vamos entender o que nós temos aqui nesse, como é que a gente pode chamar? Organograma? Não. Foi nessa tabela. Isso, obrigado. Vamos lá, irmãos. Na primeira coluna está lá escrito 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso dá um total de quanto? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio. Opa, 3 tempos e meio. Mas nós descobrimos aqui em Daniel 11, verso 13, que anos é igual a quê? Um tempo. Tempos é igual a? Ano. Ok. Na segunda coluna nós temos lá, 1 tempo é igual ao quê, irmãos? 1 ano. Opa, 1 ano. 2 tempos é igual a? 2 anos. E meio tempo é igual a quê? Sendo assim, na segunda coluna, se nós temos 1 ano, 2 anos e meio ano, nós temos um total de quantos anos? 42 meses. 3 anos e meio, na segunda coluna. Não se apressem, não se apressem. Nós estamos na segunda coluna. A primeira é 3 tempos e meio, que é igual a 3 anos e meio. Opa, beleza. O segundo enigma já foi descoberto. Agora vamos para o terceiro, que é o que nos interessa. 1 ano tem quantos meses? 12. E 2 anos tem quantos meses? 24. E meio ano tem quantos meses? 6 meses. Logo, nós temos quantos meses na terceira coluna? 12 meses, mais 24 meses. Mais 6 meses, nós temos? 42 meses. Então, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é igual a 42 meses. Ou, se vocês quiserem, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio, é igual a 1 ano, 2 anos e 6 meses, 3 anos e meio, que é igual a 12 meses, 24 meses, 6 meses, que é igual a 42 meses. Bate tudo. Vamos exercitar a mente, que a gente não vai sofrer do mal de Alzheimer, né? Irmãos, que maravilha que a Bíblia é, né? Já descobrimos aqui 42 meses. Agora, pois não, João? Na 5 aí, a gente poderia botar o exemplo da sensação da perseguição do povo também, ou é só um. Você sabe a resposta aí? Qual? A resposta é o número ou é o evento? Não pesquei. Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a resposta? Na 5, é isso. É isso, é. A pergunta é essa. E aí a resposta, o tempo que aí embaixo a gente destrincha o que é. Beleza? Podemos ir para a pergunta de vocês? Ficou alguma dúvida? As irmãs aí vocês não sabiam. A esposa do nosso irmão Alex. Aprendeu? Joia? Então, o que é
tempo, 2 tempos e metade de um tempo, irmão, sem colar. Sem colar. Não! 3 anos e meio. Isso! Mas no total, 12 meses, mais 24 meses, mais 6 meses, dá quantos meses? Olha, um monte de despesa de Alex aqui. Não, eu sei. 42 meses, irmão. Então, mas a irmã já tem o estudo, é só levar para casa e mentalizar. Porque para entrar na minha cabeça também demorou, irmão. Não, o ainda passa no Enem. Oi? Não, o ainda passa no Enem. É verdade. É verdade. Vamos lá, irmãos. Número 6, a pergunta. Quem vai responder é o nosso irmão? Israel. Não posso esquecer teu nome? Logo o nome Israel. Israel, Sexta pergunta. no tempo eu vou lembrar, tá? E não fica triste comigo não, porque eu troco o nome das minhas filhas. Rapaz, é incrível. Eu vou até contar aqui uma história que aconteceu. Na época eu tinha 3 filhos. Eu não tinha tido as 5, nem o Tiago. E aí, eu era separado e as minhas filhas estão morando em Ricardo. A mãe dela estava, da mãe das 3, junto com o que é padrasto, não é padrasto, é o que vive com a minha ex-esposa, porque padrasto é quando o pai morre, eu estou vivo. Então é o companheiro dela. Então, edita aí. Então o que aconteceu? A minha filha Aline, que era a segunda, de cima para baixo, liga para mim. Ela e a Aline e a Helene. Aí a Aline liga para mim: pai, vem aqui que o negócio está pegando fogo. O que foi? Vem aqui que eu te explico. Estão querendo brigar com a ela e bater na ela. Foi bater na minha filha? O homem batendo na minha filha, que não sou. É ruim. Peguei o carro, mas sombreca velha lá e fui. Chegando lá, veio a Aline correndo na minha direção. Preste atenção. O nome das minhas filhas é Ellen, Aline e Helene. Ellen, Aline e Helene. Eu estava tão curioso que ela veio para mim e falou: o que houve, Aline? Ela falou: pai, a Helene foi falar para minha mãe que a Ellen está namorando. Aí eu falei: quem é essa tal de Helene? Aí ela: minha filha, pai, Helene. Eu falei: ah, é? Aí dali já quebrou, né? Acho que foi Deus que terminou, né? Para vocês verem como é que é a coisa. Quem é essa tal de Helene? É sua filha, pai, Helene. Helene foi cantar para minha mãe que a Helene está namorando. Eu falei: ah, tá bom, então chama lá todo mundo. Mas ali eu já perdi metade da minha força, né? Eu cheguei todo, né? E o negócio acabou ali. Tá ruim mesmo. Vamos lá, irmãos. Vou perguntar então para Israel. Israel, responde para a gente. É muito bom, muito importante que essas duas passagens sejam sublinhadas e memorizadas, porque é aqui que a gente vai descobrir algo que muita adventista não sabe no olhar da Bíblia. Diz assim: Israel, em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Números 14:34, depois Ezequiel 4:7. Primeiro vamos lá em Números 14:34. Vamos abrir todo mundo junto lá. Israel vai esperar a gente abrir. Números 14:34. Lê para a gente aí. Números 14:34. Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Quanto tempo? Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada um representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência no meu desagrado. Enquanto ele vai procurando ali, irmãos, Ezequiel 4:7, vamos contextualizar aqui. O que tinha acontecido? Os espias tinham ido aonde, Alex? Ah, espiar a terra, Os Canaã. filisteus, não é isso? Quantos foram, Arthur? Quantos foram? Cada um de uma tribo. Isso aí, cada um de uma tribo. Marcelo, quantos dias eles ficaram lá espiando a terra? 40 dias. E eles voltaram com um relatório. 10 eram contra e 2 a favor. E aí o que aconteceu? Não, que é isso? A gente vai enfrentar esses caras grandão aí, quase 2 metros de altura. Não dá não. É ruim, não dá pra gente entrar não. Mas eles esqueceram que eles passaram no mar aberto. E a Bíblia diz que o mar vermelho, o chão estava seco. Sabe o que é seco? Parede, agora imagina, vamos tentar imaginar.
uma parede, vamos colocar aí, eles passando já lá no fundo, porque Deus naturalmente abriu uma passagem que desce para eles passarem, que não fosse tanto lá no fundo. Mas digamos que cada lado, uma parede de água de 30 metros de altura, de cada lado, para o povo passar, 2 milhões de pessoas, vamos imaginar? E não estava só velho, tinha criança, tinha velho, tinha cadeirante, de repente até tinha, não é isso? Animais. Boi, vaca, camelo, o que mais, gente? Cabrito, carneiro. Cabrito. E vocês acham que isso aconteceu rapidinho? Eu posso arriscar que demorou mais de um dia. Porque, olha, eu não sei qual é a distância de um lado ao outro, vamos dizer assim. Mas vamos imaginar, irmãos, passando ali, sequinho, e o exército do Egito estava onde? Do outro lado, preso. Preso aonde? Coluna de fogo. Isso aí. Então Deus estava falando assim, pode ir tranquilo, que aqui eu seguro. Vai, tranquilo. E vocês acham que vinham assustados? Não, é tranquilo. Tranquilo, olhando lá. Agora imagina, irmão, olhando aquela parede ali, tem que ter muita fé, né? Tinha gente que não tinha, não. Só não desceu aquela água ali por causa de Moisés. Porque muita gente estava com medo ali. Vide Pedro. Senhor, se és tu mesmo, me manda ali. E na verdade não é ser tu mesmo. Então é o Senhor, me manda ali que o Senhor, a tradução está errada aí. Ele não ia duvidar, ele conhecia a voz de Cristo. Ele foi, quando ele tirou o olho, o que aconteceu? Afunda. E aí atravessou. Acabou aquilo tudo, eles ainda duvidam. Eles viram as 10 pragas caírem no Egito e ainda duvidaram, Jorge. E aí o que aconteceu? Bem, já que vocês levaram 40 dias, quer dizer, 40 dias para fazer um relato que poderia ter feito uma semana. Em 40 dias eles ficaram fazendo o que lá? Eles não comeram lá? Eles não beberam lá? Aproveitaram tudo. É como a gente sai daqui para fazer um trabalho numa cidade, né, Jorge? Paga pela empresa e chega lá, você vai ficar só trabalhando o dia todo? Mas não tem um parque de diversões ali, então vou lá para o meu patrimônio, não é isso? Você vai. Eles ficaram 40 dias, comeram, beberam e voltaram. E aí o relato foi dito: olha, não dá não. Aí Deus falou assim: bem, já que vocês demoraram 40 dias aí e não confiaram no meu poder, mais ou menos isso que Deus quis dizer, eu fiz tantas coisas por vocês até aqui, então eu vou fazer o seguinte: está vendo aqui Canaã? Essa terra que vocês deveriam entrar, agora não vão entrar, vocês vão rodear ela durante 40 anos. E tem mais, mas não acabou a surpresa não. Desse povo, só quem vai entrar é Josué e Caleb. Eles confiaram em mim. Então Deus não está atrás de quantidade. Deus está atrás de qualidade. Vocês são um povo de qualidade. Vocês especificamente falando. Porque não ficaram em casa vendo o Novo Tempo. A Novo Tempo foi feita para quem não é cristão. Porque a palavra de Deus a gente encontra aqui. A gente já está no estado superior. A gente precisa estar aqui na casa de Deus. Porque vindo à casa de Deus, você prova para você prova para o seu irmão de igreja, você prova para os anjos de Deus e você prova para os anjos de Satanás que você pertence a Jesus Cristo. Amém. Porque os anjos não sabem o que passa na nossa cabeça. Só Deus. Lembra que os anjos queriam vir? Olha, a seara está madura, a gente vai vir e vai fazer o quê? Colheita. Vamos colher tudo. E o que Deus falou? Não façam isso, porque vocês não sabem quem é trigo e quem é joio. E só Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Só Deus conhece o que se passa na nossa mente. Por isso que certas orações nós temos que fazer mentalmente. Entendeu? Não que o inimigo tenha força para obliterar o trabalho de Deus na nossa vida, mas ele vai perturbar, porque ele é perturbador. Não é isso? Ele é o perturbador. Então, irmãos, a próxima passagem que Israel vai ler, que a gente precisa sublinhar, está lá em Ezequiel 4, verso 7. Ezequiel 4, verso 7.
Pode ler, Israel. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Amém. Obrigado, Israel. Então, irmãos, que resposta que eu dou para essa pergunta? Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Um ano. Um ano. Amém? Amém. Então, um ano. Então, nós já descobrimos que em profecias, um dia significa 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ok. Então, nós já sabemos aqui, vamos fazer a conta, vamos ver essa equação aqui. Vamos ler embaixo aqui, eu vou ler pausadamente, irmãos. Eu estou gritando muito? Não. Vendedor, mas não tem que vender assim. Vamos lá. Ao lidarmos com períodos proféticos, um dia equivale a um ano literal. Assim, o período acima pode ser interpretado como 42 meses ou 1.260 dias anos. Por quê? Vamos ver a equação. 42 vezes 30 dá o quê? 1.260. 1.260. Este mesmo período de tempo, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, aparece também em Daniel 7,25, quando fala do momento em que os santos, os filhos leais a Deus, os adventistas do sétimo dia da época, seriam entregues na mão do chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno para aquele texto do Apocalipse? Quem é? Poder romano, né? Poder romano. O poder romano. Esse chifre pequeno é o poder romano que é religioso. Então seriam entregues na mão, os filhos de Deus seriam entregues nas mãos do chifre pequeno. Um poder antagônico. O que é antagônico, irmãos? Contrário. Fala, isso aí. Amém. Antagônico é um contra. Antagônico a Deus. Daniel 7,21 fala para serem perseguidos. Vocês querem ir lá em Daniel 7,25 para a gente sublinhar também? Vamos lá em Daniel 7,25. Jorge, lê para a gente aí, Jorge. Daniel 7,25, por favor, meu irmão. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo no Altíssimo, e cuidará em mudar. E cuidará em mudar. Os tempos? Não, vou ter de novo. Vá. Proferirá as palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos, eles serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Amém. Amém. Foram momentos horríveis, irmãos. Foram momentos difíceis, dificílimos. Vamos lá, irmãos. Diz assim: este período que o Jorge acabou de ler agora, onde o chifre pequeno, que é o poder religioso romano, que nós entendemos hoje como a igreja de Roma atual, o chifre pequeno, este período de perseguição do chifre pequeno aos santos do Altíssimo, como diz Daniel 7,25, se cumpriu na história nos anos de 538. Irmãs, alguma dúvida que eu possa tirar? É extremamente importante que nós prestemos atenção aqui pelo seguinte: a gente tira todas as nossas dúvidas, entende? Quem está lá da frente, quando a gente vê assim, de repente é algo que vocês estão conversando que pode até nos ajudar a entender também. Então, pergunta, qual é a dúvida? Isso, muito boa a sua pergunta, está vendo como foi bom? Você está querendo saber se esse tempo vai acontecer ainda, né? A resposta vai vir aqui agora, preste atenção. É só você ler aí na lição. Diz assim: este período de perseguição do chifre pequeno, esse período de perseguição do chifre pequeno aos santos do Altíssimo se cumpriu na história dos anos 538 depois de Cristo
a 1798 depois de Cristo. Assim, o ano 1798 dá início ao chamado tempo do fim, quando as profecias seladas de Daniel seriam estudadas plenamente e plenamente compreendidas. Nós veremos esse assunto com mais detalhe um pouco adiante. Então, irmã, a sua pergunta está respondida. Esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1 ano, 2 anos e 6 meses, ou 12 meses, 24 meses e 6 meses, que dá 42 meses, que multiplicado por 30, que é o calendário judaico. No calendário judaico, os meses só tem 30 dias, não é igual ao nosso, que tem 2 meses inclusos, 2 meses de 31 inclusos, que é julho, que simbolizava Júlio César, o imperador de Roma. Ele se achava Deus e colocou então mais um dia, que nesse caso seria 31 de julho, e agosto, que é Augusto César, que também se achava Deus, e colocou mais um dia e ficou. São os 2 únicos meses, um de um lado e do outro, que tem 31. Oi? Oi? E um de 28, né? Que esse ano é 29, que é o ano bissexto, ano que vem que a gente vai sentir já. Então, irmãos, vejam. 42 meses vezes 30 dias é igual a 1260 dias. E isso começou no ano de 538 depois de Cristo, como nós vimos aqui. No ano de 38, existe uma história muito mais profunda nisso, a gente pode abordar, nós vamos abordar isso mais à frente, de alguém que subiu ao poder e ali começou uma perseguição ao povo de Deus. Essa perseguição duraria 1260 anos. Só não chegou ao fim do fim porque Deus reduziu esse tempo. Se ele não tivesse feito isso, não ia sobrar ninguém. Agora imagina, se em um ano a gente consegue fazer muitas coisas, imagine 1260 anos. Quanta gente morreu, Suzana? Quantos cristãos foram martirizados, foram sacrificados, foram queimados em praça pública? Quantos? Milhões. Quantos adventistas daquela época morreram? O povo de Deus sempre foi perseguido, nunca deixou de ser, mas o povo de Deus sempre foi uma pedra no sapato de Satanás e seus anjos, porque se não existisse hoje os adventistas do 7º dia, todo o planeta Terra estaria na mão de Satanás. Mas porque existe você, existe cada um de nós que estamos aqui, representando e empunhando a bandeira do cristianismo, bandeira essa ensanguentada pelo sangue de Cristo, é que Satanás não consegue dominar o mundo. E isso ele tentou fazer. Lembra lá em Jó, quando Satanás foi no meio de todos os representantes dos mundos criados por Deus, ele foi no meio. Quando chegou lá, Deus se vira para ele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Porque a pergunta foi essa: o que você está fazendo aqui? Eu sou representante do planeta Terra. Por que ele assim, como é que a gente pode, politicamente correto? Ele se tornou representante do planeta Terra por quê, irmãos? Por quê? Usurpou esse lugar de quem? De Adão e Eva, de Adão. Quem deveria estar nessa reunião era quem? Adão. Mas Adão está onde? No pó. Então, ele foi no meio de todo mundo, e ali Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Olha, aí na Bíblia está escrito de rodear a terra e passear por ela, não é isso? Eu falei assim: não, eu sou o representante do planeta Terra. Aqui não tem um representante de cada mundo criado, eu sou o representante do planeta Terra. Aí Deus falou assim: não. Porque para ser representante do planeta Terra, você tem que ter a totalidade e não a maioria. A maioria, bem verdade, você tem, mas a totalidade não. Vê o meu servo Jó, ele não te serve. É essa pergunta, esse embate que a gente pode trazer para os dias de hoje. Satanás se apresenta, fala: o que você está fazendo? Continuo sendo representante do planeta. Agora então mais do que nunca. O mundo já é maligno, está na minha mão. E aí Deus diz: não está não. Olha, meu povo, os adventistas do 7º dia, os adventistas de verdade, não é de papo não, de verdade, de coração, cristão verdadeiro. Olha, meu povo, ele não te serve. Aí ele vai falar: lógico, você dá tudo para eles têm
65 editoras espalhadas pelo mundo. Eles têm proteção sua 24 horas. Eu até tento derrubá-los, tento de um lado, com autorização sua, eu tento eles. Mas eles não caem. Por quê? Porque a força do teu Cristo está sobre eles. Amém. Eu não consigo derrubá-los. Mas tira essa proteção deles. Deixa eu ir mais fundo. Deixa eu ir mais pesado com Israel, com Jorge. Deixa eu afetar a família do Jorge. Deixa eu ir na família do teu filho Alex, no Arthur. Deixa eu tirar o emprego dele. Deixa eu tirar para ver se ele não vai abrir a boca. Deixa. E aí Deus diz assim: vai, como ele falou para Jó. Quer falar alguma coisa, você? Não, aqui na tentação de Jesus no livro de Lucas, Satanás ele disse assim para Jesus: olha só, eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue por quem? Por Adão e Eva quando pecaram, e posso dar a quem eu quiser. Quer dizer, confirmando o que você falou, né? Justamente. Ele foi Posso lá... dar a quem eu quiser. E hoje, eu não sei se vocês sabem, a gente precisa estudar o lado de lá também. O lado de lá também. No satanismo, as pessoas aceitam fazer pacto com Satanás, sabe por quê? Dinheiro, fama e poder. Dinheiro, fama e poder. Só que quando acaba o período, é o que ele falou, é morte. Né? Sabe o que uma pessoa falou? Que mesmo sabendo do grande conflito, queria ficar do lado do mal, porque do outro lado as coisas vêm rápido, e com Deus é tudo muito demorado. Você acredita que uma pessoa que já foi da igreja falou isso? Eu acredito. Na verdade, de repente, ela nunca foi da igreja. Ela esteve na igreja, mas nunca foi. Porque, olha, Jesus mesmo disse, no mundo... tereis aflição. Aflições. No mundo vocês vão ter aflições. Deus é muito demorado. E veja bem, Deus não quer ninguém para esse mundo. Quem é que acredita que Deus quer alguém para esse mundo aqui? O nosso Salvador, Cristo Jesus, ele passou por momentos difíceis nos 3 últimos anos da vida dele. Sim ou não? Sim. O Espírito de Profecia diz que se ele não fosse convidado para dormir na casa de alguém, ele dormia ao relento, igual um morador de rua. Quantas vezes Jesus Cristo dormiu ao relento, com um orvalho caindo sobre o seu corpo, com a cabecinha dele em cima de uma pedra? Muitas vezes. Muitas vezes. E aí eu pergunto, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha cama, eu tenho o conforto do meu lar, eu tenho comida, a bebida não me falta, o trabalho, ele me dá o trabalho. Eu perdi o meu emprego por causa do sábado, eu já falei isso aqui. Perdi, e no momento em que eu estava simplesmente saindo do espiritismo, do kardecismo e acreditando nesse Deus que eu nunca vi, nunca toquei, mas eu sinto Ele dentro de mim. Amém. Eu sinto que Ele me dá força nos momentos de maior dificuldade da minha vida. Porque eu sei que por trás dessa queda que eu tive, tem 2 culpados. Quando você cai, tem 2 culpados. Primeiro é você. Segundo é Satanás. Você, porque em algum momento você duvidou. Em algum momento você titubeou. E nesse momento em que meu tio me pediu, me mandou embora numa mesa de bar lá em Cascadura, eu não titubeei. Eu levantei, saí de costas assim, tá bom, tio, ok? Nem toquei na comida, nem sei qual era o prato, só sei que tinha arroz e feijão. E fui embora. Eu saí literalmente do botequim, andei alguns metros em direção à empresa, parei e olhei para o céu. Assim. E falei, me lembro como se fosse hoje: Senhor, o que vai ser da minha vida? Eu não sei fazer nada, a não ser ser auxiliar de serviços gerais. O que vai ser da minha vida? Tenho família para criar. Mas eu não voltei atrás e fiquei pedindo, não, tio, esquece esse negócio de sábado aí, o senhor está certo mesmo? Eu vou voltar até comer carne de porco e um cafezinho, eu vou tomar direto. Mas por que eu não fiz isso? Porque ele já tinha falado comigo lá atrás: olha, eu vou cobrar você, meu filho,
não só pelas coisas erradas que você faz, guarde isso, mas as coisas certas que você deixa de fazer, eu também vou te colocar. Eu te dou vida, eu te dou saúde. Você só está no início da sua vida. Quando eu olhei para o céu e falei isso, que eu abaixei a cabeça, eu ouvi na minha mente, como se fosse hoje: você fez a sua parte, agora eu vou fazer a minha. 2 meses depois, eu estava trabalhando numa empresa chamada Golden Cross, ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava no meu time. Amém. Eu já falei aqui, só o meu ticket de restaurante dava para pagar 4 marmitas que eu levava num dia. E eu passei a comer muito melhor, porque quando eu comia era arroz, feijão, ovo, carne moída, ou trocando de lugar as mesmas coisas. Ovo cozido. E às vezes, com o calor que está, quando eu ia ver a minha marmita, já estava o quê? Azeda. Beleza. Ganhei um uniforme e foi ali que eu comecei a aprender a andar de terno e gravata. Imagina o meu primeiro dia, quando eu fiquei sabendo que a gente ia ganhar um terno que era calça cinza, camisa azul, blazer azul, camisa de manga comprida branca e gravata vermelha, coisa linda. Quando eu botei, eu olhei no espelho e falei: só Deus para fazer isso. Amém. E desde aquele dia, eu nunca mais trabalhei em empresa aos sábados, nunca mais. Amém. Sobre o pouco, você me foi fiel. Sobre muito. Aleluia. Nunca mais eu tive problema. Amém. E falei com o diretor de uma multinacional: Fred, para trabalhar na sua empresa, que estão me convidando para ir para lá, tem que trabalhar sábado? Por quê? Porque eu sou adventista do 7º dia e eu não trabalho sábado. Se tiver que trabalhar, então a gente encerra nossa conversa aqui e vida que segue. Não, que isso? Não. Sabe por quê? Até ali Deus tinha me feito crescer como um profissional de qualidade. Amém. Porque Deus colocou na minha cabeça: se você vai ser vendedor, seja o vendedor. E não mais um, seja o vendedor. Então, se você for ser alguém, seja alguém na força de Cristo. Amém. E graças a Deus eu estou aqui e já estou em maio desse ano, mais provavelmente lá no final de maio, eu estou dando entrada na minha aposentadoria. E vai ter festa. E vai ser na igreja de Marechal Hermes. E eu faço 60 anos também. Essa bênção, hein? Amém, irmãos. Então, irmãos, o que nós entendemos até aqui é que o tempo do fim, respondendo aí a pergunta da irmã, o tempo do fim começou em 1798. Começou em 1798 o tempo do fim. E ele está discorrendo até agora. Sim. Então nós estamos vivendo os últimos dias desse planeta. Amém. E nós estamos vendo, Deus já disse, o que aconteceria quando estivesse próximo dele voltar. Guerras, rumores de guerras. Teve recentemente aqui na América do Sul um rumor de guerra, não foi? Foi. Venezuela queria invadir as Guianas. Sim. Isso é um rumor. Existe não só a guerra entre países, mas existe guerra social, guerra entre gangues, não é isso? Guerra entre facções. Hein, Ney? Pois não? Quando a palavra de Deus ela fala: se levantará nação contra nação e reino contra reino, para mim é países contra outro. Quando ela fala guerras, ela está falando dessa guerra que existe aqui no Brasil. Justamente. Uma facção contra outra, bandido contra a polícia contra a milícia. Eu entendo dessa forma, entendeu? E o poder paralelo, o poder do mal, vem crescendo de uma forma tão avassaladora, e isso é culpa, infelizmente, é culpa dos governantes. Afinal de contas, a política, ela tem tudo a ver com o final de tudo, porque foi a política que levou Jesus Cristo à cruz, e é a política que vai terminar com a história do mundo. E Satanás usa a política também. Por quê? Hoje a gente vê que a nossa educação está precária. Nem nas escolas particulares nós temos hoje uma boa educação. Verdade. Nem nas escolas particulares nós temos uma boa educação. O diabo sabe como agir, ele vai aonde? Na célula marca da sociedade. Base, né? Vai na base. Porque uma criança mal criada vai se tornar um adulto perigoso. Vocês terem uma ideia, hoje eu fui lá em Guadalupe, quando
quando eu voltei, passei pelo Clodovil de Magalhães Baixo, e fiquei sabendo por alguns colegas meus do passado, que eles estavam na esquina lá, que eu passei e falei com eles, que Guadalupe já não é mais o que era. Os bandidos cortaram todos os telefones fixos do bairro, então ninguém fala mais com fixo, para forçar eles a pegarem o sinal da internet, ninguém tem internet, da internet que eles propagam lá. E o governo do estado faz o quê? Nada. Porque não tem efetivo. Tem mais bandido que polícia. E a corrupção, né, Ney? E mais, tem mais bandido que polícia e tem mais polícia bandido do que polícia. A corrupção está entranhada no nosso país, no nosso planeta. Nós estamos vendo briga de interesses, ou vocês não sabem que a indústria farmacêutica está na mão dos satanistas? Verdade. Ou vocês não acham que existe sim cura para o câncer? Tem. Que existe também a cura para o Alzheimer? Mas por que eles não querem permitir isso? Porque eles vivem de quê? O satanismo precisa de dinheiro. O que eles fazem? Eles roubam. Irmãos, a guerra é muito mais contundente do que nós imaginamos. Por isso que a gente não pode levar, depois do sábado, a semana, como se fosse acabou o sábado, estou meio livre, não esqueçam não, o sábado continua a expansão, que Ellen White diz que nós devemos começar a guardar um sábado, quando o outro termina. O que ela quer dizer com isso? Não deixe de ser cristão e adventista, quando as primeiras horas do primeiro dia começar a acontecer. Então, cuide com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste. Você está vendo novela? Para com isso. Você está vendo série que não fala de Cristo? Para com isso. Se você tiver que ler alguma coisa, leia a Bíblia, estude profecia, estude a palavra de Deus. Quando você ouvir, ouça coisas que edificam o teu espírito. Não é isso, Marcelo? Não é isso, Alex? Sim, sempre. É isso que a gente tem que fazer. O povo de Deus tem que ser o povo de Deus. O povo de Deus não pode fazer as coisas que o mundo faz. Porque lá em Salmos 1 diz o quê? Logo no versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda. O que é andar? Viver na companhia de quem? Dos ímpios. Nem se detém. O que é se deter? Ter relacionamento. Relacionamento íntimo, de falar da sua vida para uma pessoa que não comunga da mesma fé que você, que não adora o mesmo Deus que você, que fala palavrão, que conta piada, que fofoca da vida dos outros. Se bem que na igreja também tem muito fofoqueiro, que fofoca da vida dos outros. Esse tipo de amizade não deve nos pertencer. E mais, além de não andar, além de não se deter, não se assente. Ou seja, não dê. Às vezes a gente abre o nosso coração para uma pessoa que não tem a mesma fé que a gente, e daqui a pouco a tua vida está na boca de todo mundo. É verdade, meu amigo. Você tem que falar da tua vida só para um, que é Cristo. Só Ele é o nosso amigo. Presta atenção. Só Jesus Cristo é o nosso amigo. Eu posso amar o Alex como eu amo. Eu posso amar o Marcelo como eu amo. Mas Jesus ama muito mais. É verdade. E tem certas coisas que o Alex e o Marcelo jamais podem falar para mim. Porque vai ter uma hora que vai escapar. Não que eu seja fofoqueiro. Eu também não estou dizendo que eu não sou. Tudo é um momento, né? Às vezes a gente faz uma fofoca até para fazer uma venda, né, Suzana? Olha, o seu cliente aí comprou 3 caixas. Pega uma caixinha, comprou mesmo, mas está fazendo fofoca. Do concorrente. Então manda aí 3 caixas também. Não pode mandar 3 caixas também. Foi uma fofoca do bem, mas é uma fofoca, não deixa de ser, não é isso? E aí, ele fala, esse cara, ele tem inveja de mim. Eu boto meu produto a um preço, ele coloca igual. Então, quer saber, manda 3, não, manda 4 caixas. Então, só Jesus é nosso amigo, sabe por quê? Porque Ele sabe da nossa vida, lá do fundo da nossa alma, sabe o que a gente vai fazer daqui a 3 dias, mas não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Vamos lá, irmãos, onde eu parei? Pergunta número 7. Pergunta número 7.
Eu volto com o Alex novamente. Alex. Amós. Alex, que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Amós 3, versículo 7. Muito conhecido esse versículo. Pode ler. Vou ler aqui. Amós 3, verso 7. Depois, se você puder falar, o pastor Samuel Ramos, ele falou que o período de perseguição no tempo do fim será 3 anos e meio. Você teria alguma coisa a dizer depois, ou mais para frente, em relação a isso? A gente pode até falar um pouco mais à frente, Marcelo, eu quero seguir uma sequência. Às vezes a gente até realmente quer adiantar meio discípulo também esse desejo. Mas para aqueles que ainda não têm a visão e o conhecimento que nós temos, seria bom a gente ir paulatinamente, né? Vamos lá. Não sei se você está me falando, quando fala de vida até o fim, a minha cabeça tem 1844. Não. Sim. Assim, só para te adiantar, são 2 períodos distintos. 1798 começa efetivamente o tempo do fim. E que acontecimento, a gente vai ver isso mais à frente. Mas vou dar só uma palhinha. O que aconteceu em 1798? Lá em Apocalipse, diz que a primeira besta do Apocalipse receberia uma ferida de morte, mas ela não morreria. O que é essa ferida de morte? Foi justamente o que aconteceu em fevereiro de 1798, mais precisamente em 2 de fevereiro de 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte. E o general Berthier, que não seria o Berthier, seria o irmão de Napoleão Bonaparte, não sei o que, Joaquim Bonaparte, se não me engano, que prenderia o Papa Pio VI, mas o irmão de Napoleão estava doente, então ele mandou o general Berthier, ele prendeu o Papa Pio VI. Com isso, a instituição católica recebe uma ferida de morte, ou seja, naquele momento, o poder político, religioso que a Igreja de Roma tinha, perdeu, porque o líder máximo foi preso. Então, tirou toda a força. Napoleão não aceitava essa coisa de tudo, a igreja tinha que estar presente. Era a inauguração disso, era aquilo. E a igreja também insuflava os reinos a matar os cristãos. Tanto é que a Inquisição aconteceu nessa época. Eles, isso aí é herege, tem que morrer. Aí o rei mandava matar. Entendeu? Então, em 1798, começa o tempo do fim, começa a contagem regressiva para o tempo do fim. E mais à frente, ali também a gente vai estudar mais à frente, falando sobre a grande decepção. Em Apocalipse fala que João pega o livro e coloca na boca. Na boca era doce como mel, mas no estômago era amargo como fel. O que significa isso? Justamente a grande decepção que aconteceu em 1844, quando dali todo mundo aguardava a volta de Cristo, mas Cristo não retornou. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844? A contagem estava certa. O que estava errado era o episódio, o evento. O que aconteceu? Cristo então deixa de ser somente advogado e passa a ser também juiz. Em 1844 começou o julgamento do planeta Terra. E por onde começaria o julgamento, irmãos? Pela igreja, pela casa de Deus. Respondido? São dois momentos distintos. Ficou claro, irmão? E nós vamos estudar sobre 1844, tá? Vamos estudar sobre isso. Pode ler? Pode ler. Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então qual é a resposta que nós vamos dar aqui, irmãos? Escrevam aí. Escrevam pequenininho, porque é a grande resposta. Bem, a pergunta é a seguinte: que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Aí vocês colocam assim: coloca aquilo aí coloca, abre aspas, porque agora a gente vai repetir a passagem bíblica. Aspas, Deus não fará, se vocês quiserem colocar o N com o time em cima que representa o não. Deus não fará coisa alguma sem antes
Deus não fará coisa alguma sem antes revelar Seus segredos. o seu segredo aos seus servos, os profetas. Fecha aspas. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Daniel foi profeta ou não? Sim. Daniel é conhecido como profeta do tempo do fim do Antigo Testamento. E João é conhecido como o profeta do tempo do fim do Novo Testamento. Ok. Responderam? Vamos para as considerações abaixo. Bem, o profeta Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos a quem? Aos seus servos, os Ellen White profetiza ou não? Sim. Tem muita coisa revelada ali que a gente não sabia, sim ou não? Sim. Uma pergunta que não quer calar: por que você não precisa se condenar? Mas por que você até agora não leu nenhum livro do Espírito de Profecia, irmão? Quantos livros nós temos? Eu tive lá na CPB, Casa Publicadora Brasileira. Se eu não me engano, são 65 livros que tem escrito: Testemunho para a Igreja, Testemunho para Ministros, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos. Olha só, a gente pode obter ali um conhecimento vasto de tudo, não é isso? Deus está revelando. Olha, a Ellen White foi levantada para nós, sim ou não, Marcelo? Sim. Para nós. E se a gente não faz uso, foi no livro de Ellen White, no Grande Conflito, que a minha vida mudou quando eu li essa frase. Deus vai nos cobrar não só aquilo de errado que fizemos, mas aquilo de certo que deixamos de fazer. Vamos lá, irmãos. Já estou na reta final, tá vendo aí? Vai dar 5:30 daqui a pouco. Vamos lá. O profeta Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos profetas, aos seus servos e os profetas. Daniel, diferente da maioria dos profetas, foi chamado por Deus para receber revelações que se aplicam exclusivamente aos nossos dias. Veremos em cada história e profecia de seu livro mensagens divinas que nos fortalecem e animam à medida que nos aproximamos da última grande crise da história. Assim, é imprescindível reservarmos tempo para o estudo desse livro, pois quando o homem despreza as profecias, ele se corrompe. Provérbios 29:18 fala sobre isso, né? Agora, a penúltima pergunta. Arthur, novamente você, meu irmão. Provérbios 29:18. Qual é o resultado de rejeitar a mensagem profética? Existe resultado para isso se a gente não estudar? Qual é o resultado, Arthur? Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém. Vocês escrevam na resposta assim, olha. Qual é o resultado? A pergunta é: qual é o resultado de rejeitar a mensagem profética? Vocês escrevam assim, olha. Perda do padrão moral de Deus. Perda do padrão moral de Deus. Ou seja, corrupção. Perda da moral, do padrão moral de Deus. Perda do padrão moral de Deus. Ou seja, a corrupção. Quando a gente rejeita a palavra de Deus, a gente se corrompe. Não é isso? Sim. Perda do padrão moral de Deus, vírgula, ou seja, vírgula, corrupção. A pessoa se torna corrupta, se corrompe por qualquer coisa, às vezes por R$10. Amém? Amém. Vamos lá para as considerações. Presta atenção agora, irmãos. Quando as pessoas desprezam a mensagem profética, aí elas perdem o padrão moral de Deus para as suas vidas. Foi o que aconteceu com o povo cananeu. Eles perderam o padrão moral. Eu acho que eu falei aqui no início,
Era homem com homem, mulher com mulher. Quer dizer, Deus mandou matar todo mundo, desde a criança de peito até o mais velho. Por quê? Perderam o padrão moral. E se eles crescessem, se os filhos crescessem, iam querer se vingar de Israel. Então Deus matou o mal pela raiz. Então, quando as pessoas desprezam a mensagem profética, elas perdem o padrão moral de Deus para as suas vidas. O resultado é a degradação, pois sem Deus o homem se corrompe. A palavra profética é a forma que Deus usa para demonstrar que podemos confiar totalmente nele no que diz respeito à nossa vida no presente e também que ele tem revelado quanto ao futuro. Só vai ser enganado, os adventistas enganados, do que está acontecendo, do que veio pela frente, se não estudar. Sim ou não? Sim. Última pergunta, Marcelo, termina para a gente aí o dia de hoje. Mateus 24, verso 15. Que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel? Que advertência ele deu? Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Amém. Qual é a resposta que a gente dá aí? Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Muito bem. A pergunta é: que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel? Quem lê, entenda. E aí embaixo, nós terminamos lendo. Ler e entender. Esses são os desafios para todos nós. Agora que descobrimos que já estamos vivendo no tempo do fim, quando as profecias de Daniel já podem ser desvendadas, vamos aprofundar nosso estudo. Na próxima lição, descobriremos como Deus cuida de seus filhos, independentemente das circunstâncias adversas. Amém. Amém? E só para a gente completar nosso raciocínio, em 1798, foi inventado a imprensa, né? Como é que é o nome dele? Gutenberg. Muito bem, Israel. Gutenberg inventou a imprensa. Então, as Bíblias começaram a sair com muito mais celeridade, porque antigamente eram os escribas que escreviam que só rico podia ter. Então, com a Bíblia saindo aos montes, o livro foi se espalhando, e não foi só Guilherme Miller que estava estudando o livro de Daniel. Outras pessoas em outros países também estavam estudando. Quer dizer, a profecia se cumpriu quando Gutenberg lança então a prensa, e aí outras pessoas começam a esquadrinhar o livro de Daniel e começam a compreender. Amém. Irmãos, estou exausto. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se eu fui muito prolixo, se eu fui enfadonho, se eu cansei vocês, mas uma coisa vocês podem ter certeza: vocês foram abençoados com o estudo de hoje. Amém. Nós descobrimos que nós já estamos vivendo no tempo do fim. Nós já sabemos o que significa 42 meses, que é igual a 1260 anos. Nós sabemos que no final de 1260 anos a figura de morte foi dada, mas não morreu, porque a Igreja de Roma continua firme e forte cada vez mais. O seu líder é recebido nos países como chefe de Estado, né? É isso aí. Vamos ficar em pé, e eu quero pedir ao nosso irmão Marcelo que faça a oração final aqui, nos despedindo para os nossos lares. Irmãos, devemos começar o sábado na igreja sempre de joelhos, e devemos findar sempre de joelhos. Amém. Então vamos. Então vamos, meus queridos. Pai querido, Deus de amor, de infinita misericórdia, louvamos o teu santo nome, Pai querido, por passarmos o dia aqui na tua casa. Como foi bom nos confraternizarmos, nos alimentarmos espiritualmente pela manhã, através do pão da vida espiritual e também através do alimento físico na hora do almoço, onde podemos estar presentes com os nossos irmãos. E para finalizar esse dia, Pai querido, esse estudo maravilhoso do livro de Daniel. Amém. Aleluia. Louvamos o teu santo nome, Pai querido, porque o Senhor nos mostra as coisas que em breve devem acontecer. O Senhor nos ama, e por nos amar, o Senhor diz tudo que vai acontecer antes que elas venham a acontecer, para que quando acontecer essas coisas, a tua igreja possa estar preparada. Muito obrigado, Pai querido,
Louvo o teu nome por cada família aqui representada. Senhor. Como disse o teu servo Ney Robson, muitos poderiam estar em muitos outros lugares, mas escolheram estar aqui nesta tarde estudando a sua palavra. Amém, Senhor. E ainda mais um livro precioso que fala do tempo do fim, da qual nós estamos vivendo. Amém. Eu peço a sua bênção, Pai querido, sobre a vida dos líderes da igreja de Marechal Hermes. Que o Senhor abençoe para que esse projeto possa ir até o fim. Amém. Para que nada venha impedir que o povo estudar esse livro tão precioso. Amém. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor envie teus santos anjos poderosos, porque nós sabemos que o inimigo tentará atrapalhar. Mas o Senhor é mais forte, o Senhor é mais poderoso. Aliás, o Senhor é todo poder, toda honra. Amém. Abençoe o teu servo Ney Robson, abençoe a sua família, as suas filhas, o seu casamento. Que ele continue sendo esse instrumento poderoso, Pai, para falar do teu amor e da tua palavra. Que o seu dom cada vez mais cresça e o teu nome seja honrado e glorificado através das suas mensagens. Amém. Pai querido, agora leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Essas bênçãos eu te peço, eu te rogo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar. Amém. Em nome dele que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.